taças que estão em disputa nesse fim de semana. A gente tem muito jogo, rodada dos estaduais, fase decisiva, final em São Paulo, no Rio, em Minas, Rio Grande do Sul e em 10 estados do nosso Brasil. No Morumbi a gente vai ter o clássico São Paulo e Corinthians, depois de muito tempo, né? O Timão em busca do tricampeonato, o São Paulo tentando quebrar um jejum de 14 anos. É verdade, 2 ídolos com história nesse clássico, que hoje são dirigentes, falam desse duelo, Raí e Emerson Sheik. Como é que é você ser ídolo de um time e depois você ser dirigente? São duas coisas completamente diferentes, até porque ali você está num grupo, dentro de campo, onde você pode resolver. E fora é completamente outro ritmo, né, de trabalho. O sentimento ele é completamente diferente, né? Porque não tem como colocar a chuteira, a meia, o short e a camisa e jogar. É um caminho cada vez mais comum no futebol. O jogador se aposentar e trocar o figurino. Tá gostando ou tá te dando mais cabelo branco? Sempre traz essa... Qualquer personagem que participa do universo do futebol não pode esperar tranquilidade. Nas redes sociais já tem algumas cobranças dos torcedores, né? Raí e Sheik, ídolos nos seus clubes. E agora, cartolas. O corintiano tem pouco mais de 3 meses como coordenador de futebol. É engraçado. 2 anos e meio atrás, eu já estava programando a minha aposentadoria e por conta da minha amizade com o Andrés e do relacionamento bom que eu tenho não só com a instituição, mas com os funcionários também, a minha história com o clube, ele começou a falar da possibilidade, né? E eu realmente não imaginava. Raí é diretor executivo de futebol do São Paulo desde dezembro de 2017. Quando retornou ao clube, viveu momentos conturbados com a queda de rendimento da equipe no Brasileirão do ano passado e a eliminação na Libertadores este ano. São Paulo vem de um período de recuperação, né? Teve 2 anos difíceis antes de eu chegar, mas óbvio que o objetivo é títulos, é conquistas. Sheik ainda não pegou nenhuma turbulência no Corinthians. A pressão não veio até por conta do Corinthians, do momento que o clube está vivendo. Iniciou ali com aquele momento de adaptação dos atletas novos que chegaram. Mas enfim, chegou uma final de campeonato. Chegou! Tem São Paulo e Corinthians na final do Paulista. Um clássico que marcou a carreira de Raí, 1991. O primeiro jogo da decisão, 3 vezes Raí. Resultado que praticamente tirou as chances de reação do rival. Na segunda partida, um 0-0 deu a taça ao tricolor. Fazer 3 gols numa final contra o Corinthians, né, é algo que marcante, que na fase que eu estava da minha carreira foi um divisor de águas. Ali que definitivamente me transformando num grande ídolo do São Paulo. Os 2 clubes se encontraram também na final do Paulista de 98. Sem Raí, o São Paulo perdeu o primeiro jogo por 2-1. Aí o lançamento para a área, Rogério, toque de cabeça. Resultado que fez o clube antecipar a volta do jogador. Recontratado do PSG, Raí retornaria ao Brasil só no fim de maio. Mas a diretoria negociou com os franceses e no dia 10 daquele mês, Raí jogou a segunda partida. Aquele foi inusitado, né? Em cima da hora, no último jogo, durante a semana. Acho que o fato de chegar um personagem com uma história positiva, com um retrospecto positivo e mais experiente, acabou dando tranquilidade para a gente fazer um grande jogo. Ele marcou o primeiro na vitória por 3-1. São Paulo, campeão paulista. A história de Raí contra o Corinthians não é feita só de alegrias. Na semifinal do Brasileirão de 99, o camisa 10 parou em Dida 2 vezes. Mas nada que diminua a idolatria para os são paulinos. Afinal, foram 9 gols em 22 jogos contra o grande rival. Emerson Sheik não foi para o São Paulo tão carrasco quanto Raí para o Corinthians. Mas o atacante, que aliás começou no time do Morumbi,
tem a seu favor um retrospecto de respeito no confronto. Nas 3 vezes em que cruzou o caminho do tricolor em um mata-mata, ele levou a melhor. Foi assim nas semifinais do Paulistão em 2013 e 2018. Partiu, bateu! E também na única final do Corinthians de Sheik contra o São Paulo, a da Recopa Sul-Americana de 2013. Time grande, né? Você decidir uma competição contra esses clubes considerados grandes, que tem uma história linda no cenário nacional, é melhor quando se vence. O clássico mais marcante para ele foi outro. O Corinthians goleou 5-0 pelo Brasileirão de 2011. Ele não marcou, mas aprontou bem ao seu estilo. Nesse jogo eu me diverti bastante. Nós vencemos bem e eu joguei futebol como se estivesse jogando pelada com responsabilidade. Foi divertido esse jogo. Hoje eles vão ver de perto mais um São Paulo e Corinthians. Mais uma decisão para contar a história dessa rivalidade. E o que esperar do tricolor? Um time leve, ousado e que com essas características é o que a gente vai tentar surpreender. Sobre o Corinthians. O Corinthians nos últimos 10 anos, né, tem o nosso próprio DNA esse que foi criado dentro do clube, lá atrás com o Tite. Ou seja, o Corinthians tem o seu próprio DNA e vai fazer valer nessa final. E como eles enxergam o rival? O Corinthians ainda considero como o favorito, né? Esse é um time que passou por várias decisões nos últimos anos. São Paulo começou a competição com algumas dificuldades, o que é absolutamente normal, início de temporada, nós também passamos. O clube agora vem numa crescente, chegando à final por méritos e jogando bem. Experiência de quem já esteve dentro de campo e faz parte da história do Clássico Paulista. Hoje tem final do Paulistão, 4 da tarde no Morumbi, tem São Paulo e Corinthians jogando. Tá valendo o tricampeonato pro Corinthians, algo que não acontece há 80 anos, Bárbara. Ou a quebra do jejum de São Paulo, que não ganha um Paulista desde 2005. E durante a semana, o presidente do Corinthians, André Sanches, garantiu que o time não entrará em campo caso algum vidro do ônibus seja quebrado na chegada ao Morumbi. Ontem, a torcida São Paulina disse que vai jogar pétalas de flores. Mas, em reunião com a Polícia Militar, ficou determinado que haverá um bloqueio no acesso do Corinthians ao estádio. Fim de jogo. Vamos para disputas de pênaltis. Quarto autorizou. Mais um destro, mais um de perna direita. De mansinho, vai pra bola. Pé direito na trave. Defendeu Thiago Volpe. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista. A semana corintiana de preparação para este primeiro jogo da final foi toda feita aqui no centro de treinamento do clube. E ela começou apenas na quarta-feira. Isso porque na terça o time folgou depois de conseguir na segunda-feira à noite a classificação para a final. Os trabalhos foram quase todos longe dos olhos da imprensa. As filmagens se resumiram ao aquecimento. Fábio Carilli testou Ramiro no lugar de Sornosa e Jadson na vaga de Pedrinho. Mas confirmação do time só virá hoje, provavelmente 1 horinha antes da partida. E a gente tem que fazer 2 jogos muito bons, né, para a gente tentar trazer um bom resultado para nossa casa depois. A semana do São Paulo também foi tranquila, né, Felipe Diniz? Foi sim, Mauro. E tudo começou aqui, na Arena Palmeiras. Uma vitória nos pênaltis sobre o adversário que para muitos era o grande favorito, o atual campeão brasileiro. A verdade é que a classificação à final encheu os São Paulinos de confiança. Foi uma semana diferente. A cavadinha do Carneiro virou meme, bombou nas redes sociais. Até os companheiros de time comentaram. Lisieiro e Arboleda chamaram o Carneiro de maluco, de louco. Bruno Alves escreveu gelado. E foi também uma semana de notícias. Primeiro uma boa. Hernani se recuperou de lesão, foi para o campo e deve ficar no banco hoje. O jovem Igor Gomes, que tem jogado bem, deve seguir como titular. O Igor Gomes ele tá tranquilo, ele tá sendo titular por mérito dele e a gente tem que apoiar. A notícia ruim é que a única aparição do Pablo para os jornalistas na semana foi essa.
O artilheiro do time na temporada, com 4 gols, não se recuperou de dores na panturrilha e não joga no Morumbi. Palco da decisão de hoje, né, Mauro? Exatamente, Felipe Diniz. O palco do primeiro jogo da final será o Morumbi, a casa do São Paulo. Os dirigentes do Corinthians já disseram que toda vez que vêm visitar o rival, são bem tratados. Mas isso da porta para dentro. O problema é na chegada. Por mais de uma vez, o ônibus que trouxe a delegação corintiana foi apedrejado aqui fora pela torcida são paulina. Essa semana, o presidente do Corinthians, André Sanches, enviou ofícios para a Federação Paulista, Polícia Militar, Promotoria Pública e para o próprio São Paulo, avisando que se a cena se repetir, o time não vai entrar em campo. O problema é aquela chegada que tem alguns imbecis que fazem isso. E dessa vez, se jogar em pé e quebrar o vidro, realmente nós não vamos jogar. É um direito que o Corinthians tem e cabe a nós, nesse jogo, ser bom anfitrião, né? Fora de campo, lógico. Assim como o Corinthians, Fábio Carille busca o tricampeonato paulista. Com 12 contratações este ano, mais o retorno do artilheiro Gustavo, que estava emprestado, o técnico foi, aos poucos, montando o time base. E manteve o excelente retrospecto nos clássicos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O melhor aproveitamento entre os 4 grandes de São Paulo neste campeonato. O São Paulo começou mal a temporada, com André Jardine de técnico, um cara que veio das categorias de base, mas que apostou na experiência, em nomes como Jusilei, Nenê, Diego Souza. Houve então a troca de comando, primeiro Wagner Mancini, depois Cuca, e o time rejuvenesceu. Entraram Luan, Lisiero, Igor Gomes e Antony. Resultado, a equipe cresceu e voltou a sonhar com a quebra de um jejum de 14 anos sem ganhar no estadual. Quantos anos eu tinha? 2005, eu tenho 19 agora. Você que é bom de conta aí? Eu não. 5 anos. 5 anos? 5 anos, eu tinha 5 anos. Pequeno. Mas não estava assistindo, tava? Tava, pô, lógico que tava, eu lembro, pô, até memória boa. Para ficar com o título, o São Paulo vai ter que interromper uma sequência ruim para sua torcida. De 2001 para cá, foram 8 disputas eliminatórias contra o Corinthians. E em todas, o Corinthians levou a melhor. Cuca tem a chance de quebrar essa escrita. A gente não ganhou nada ainda, mas com certeza o torcedor hoje está muito feliz em ver uma resposta positiva tão logo, né? Hoje o Morumbi vai encher. Só São Paulinos estarão no estádio. Semana que vem será a vez dos corintianos em Itaquera. Em jogo, um tricampeonato que não acontece há 80 anos. Ou a quebra de um jejum que o São Paulo vive desde 2005.